Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui para realizar essa palestra. Uns anos atrás isso seria impensável, mas estamos nos aprimorando para se colocar a serviço da vida. Agradeço aos meus pais pela vida que eu recebi. Esse trabalho da pedagogia sistêmica, para quem não conhece, é um trabalho realizado para os pais, porque a pedagogia ela tem a energia masculina. Através da pedagogia, a gente conquista conhecimento e outros universos. Então, eu estou aqui pelo meu pai e eu agradeço profundamente. Vamos lá. O campo de atuação. Vocês podem me perguntar nesse momento. Então, a pedagogia sistêmica, a gente vai fazer constelação com os alunos? A gente vai usar a terapia em si na sala de aula? Não. A pedagogia sistêmica ela traz um lema: cada um no seu lugar para poder educar. Então, o campo de atuação junto à família, trabalhar a questão da hierarquia, como já foi dito aqui, porque a hierarquia é igual à força que você tem de ir para a vida. Se você reconhece a importância dos seus pais, a grandiosidade deles, você consegue ter forças para seguir para a vida. A função pai e função mãe pode ser trabalhada dentro da família. Na escola, a instituição em si, a lei do pertencimento, todos pertencem. Todo funcionário que está lidando com a educação pertence à educação. Professores, diretores, coordenadores, faxineiros, merendeiros, todos fazem parte. É esse olhar para a instituição. O trabalho com os alunos, a importância de reconhecer que cada um vem de um sistema e propiciar para eles uma dinâmica diferenciada, porque se o professor ele sai do lugar do profissional da educação para entrar no lugar de um pai e de uma mãe, a educação se perde, porque ele vai criar a mesma dinâmica familiar, ele vai trazer para dentro da escola. Em vez do aluno respeitar esse profissional, ele vai acabar cobrando esse professor como um pai e como uma mãe. E por isso a importância de realizar esse trabalho. E hoje eu vou falar principalmente esse trabalho com os professores, que é fundamental para que a educação realmente ocorra, que o professor reconheça, faça as pazes com o seu sistema, para que ele, quando está diante do seu aluno, do seu lugar, ele executa a sua tarefa de passar o conhecimento. Então, perguntas para refletir. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida dos professores? Quem auxilia os professores a conhecer e a trabalhar o campo emocional das suas crianças? A importância de você saber o lugar, o seu lugar, dentro, seja aqui nós estamos dando destaque para o professor, mas em tudo na nossa vida. Porque as constelações familiares é baseada nas leis do amor, nas leis da vida. Não importa que você conheça ou não, elas estão aí e elas estão agindo na nossa vida. Da mesma forma que a lei da gravidade atua, se eu jogar aqui esse objeto, ela vai cair. Assim são as leis sistêmicas, as leis da vida. Mesmo você não conhecendo, você acaba, essas leis acabam atuando. E qual o fenômeno que hoje acontece nas escolas? Os professores estão adoecendo por questões de violência, por questões dele sair desse lugar do profissional e
e entrar no lugar de um pai e de uma mãe. Como que eu, um ser único, tenho o meu sistema, saio do meu lugar para dar conta de 30 crianças na sala de aula? Isso é enlouquecedor. A função do professor não é suprir toda a carência afetiva dos seus alunos. Não tem como. Se você não respeita esse lugar, por isso que é bem enfatizado isso, você respeitar o seu lugar para que você consiga transmitir e criar um espaço onde apareça dinâmicas diferentes. Você mostrar para o seu aluno que tem modos diferentes de agir da sua família. Porque a criança ela traz todo o contexto familiar, a sua fidelidade para dentro da escola. A gente pensa hoje, com a nossa cultura, a gente pensa no individualismo. O individualismo que, se eu consigo algo, se eu tenho sucesso na vida, é porque é mérito meu, eu consegui. Mas esquece de olhar todos aqueles que vêm atrás. E a criança, por amor, ela acaba assumindo ela percebe as dificuldades dos seus pais e leva para a escola. E se esse professor ele sai do lugar do profissional da educação e entra nesse lugar, a educação se perde. Por isso que é essencial. E muitas vezes o que ocorre é a dificuldade desse professor em encarar e em sair desse lugar e acaba adoecendo. Os desafios enfrentados pelos professores, a falta de tempo para realizar as tarefas pessoais, lidar com diferentes perfis ao longo da vida, identificar e compreender as dificuldades encontradas pelos alunos, realizar atividades diversas, regulando a prática do celular. Hoje, como foi dito aqui, a tecnologia, você tem tudo à sua mão. A criança também percebe isso. Por que eu tenho que ficar na escola se aqui, no meu celular, na última geração que eu ganhei do meu pai, eu tenho tudo? A criança vai para a escola, o professor passa o conhecimento compactado por etapas. Ali no celular, ela tem todo o conhecimento. Só que ela não sabe o que fazer com aquilo. Você contextualizar isso facilita você criar uma dinâmica em que você, ao invés de passar esse conhecimento, você vai tutelar essa tecnologia. Aonde você vai buscar essa pesquisa? Como que você vai fazer isso? Acompanhando esse aluno, o crescimento. A pedagogia sistêmica ela vem como uma mochila de emergência para o professor, para cuidar realmente da saúde mental dele, para que ele não se envolva emocionalmente no campo da criança. Aí, novamente, vem acompanhar, essa pedagogia sistêmica vai acompanhar os processos emocionais dos professores, equipar os professores para sentirem seguros em sala de aula, preparar os professores para trabalhar o campo emocional de ansiedade das crianças, cuidar de quem cuida. E de que forma é percebido isso? Numa escola tradicional, os pais não têm lugar. Acompanhando crianças, eu vejo como é dado um diagnóstico para o pai ou para a mãe. Isso faz uma total diferença. A escola ela não convida esses pais. Olha, venha ver como o seu filho tá se comportando. Ou, olha, o seu filho está apresentando um quadro de comportamento que me parece que seja um déficit de atenção. Mas assim, eu gostaria que você percebesse isso também na sua casa, se socorre, porque a gente precisa olhar para essa criança de um outro olhar.
Não, essa escola chama esses pais e acaba dando já um diagnóstico. Olha, seu filho está com déficit de atenção. Me prove que não é isso. E os pais ficam contra. É como se a família não tivesse um lugar dentro da escola. Só que os nossos chefes, o chefe dos professores, são os pais. A escola presta um serviço à sociedade, ao futuro. Você não tem como deixar os pais fora. Então, a pedagogia sistêmica ela vai fazer uma ponte entre a família e a escola, porque é essencial. Porque se os pais eles não fizerem a sua parte, os professores não vão conseguir executar a sua tarefa de passar o conhecimento. A pedagogia sistêmica é um movimento educativo que reconecta os vínculos entre os pais, professores, os estudantes, a favor da vida e das novas gerações. Embora seja baseada nas constelações, tem toda uma filosofia por trás disso. O Bert não criou isso à toa. Foi observações e ele bebeu de várias fontes da psicologia. Fundamento teórico, física quântica, fenomenologia, teorias de sistemas, constelações familiares. Proposta da pedagogia sistêmica, cada um no seu lugar para poder educar. Fazer uma ponte entre a escola e a família. Reconhecer que estamos submetidos a sistemas, não mais a só o individual, que eu não pertenço, que se eu consigo algo, é meu. Ah, sua mãe não cuida bem de você, deixa que eu cuido. Não. O professor tem que se manter no seu lugar de profissional da aprendizagem. Definir e delimitar meu campo de atuação, meu lugar e meu campo de atuação. Esse é o trabalho com as constelações familiares. Mas por que chama a atenção dos professores? Como eles são fundamentais no ensino, as primeiras pessoas que precisam fazer as pazes com seu sistema é ele. Por quê? Através do trabalho da constelação familiar, ela ocorre dois efeitos. Você reconhece o seu lugar, e se eu sei o meu lugar, eu vou delimitar o meu campo de atuação. Então, quando eu estiver diante do outro, se for relação de adultos, eu vou me comportar como adulto. E vou olhar para essa pessoa como um adulto. Então, eu vou saber até o limite do dar e do tomar. E isso é essencial. Olhar os valores geracionais, transgeracionais e intrageracionais. Porque isso hoje se faz necessário. Hoje nós não temos a família tradicional, são poucas. Hoje é a nova família, os meus, os seus e os nossos. Você contextualizar isso, porque são essas as crianças que chegam até a escola. Essa criança que se sente perdida no meio dessa família, dessa multifamília, onde é composto de várias pessoas, e que muitas vezes acaba não tendo um lugar. Como foi dito, a filosofia heideggeriana, ordens do amor, do pertencimento, o equilíbrio de troca, a boa e a má consciência, a ordem da ajuda. Esse é o Bert Hellinger. Aos 60 anos ele começou esse trabalho. E hoje, aos 92, ele ainda continua. Porque o trabalho é vida. Se não fosse talvez o trabalho, muitos não estariam entre nós. Mas o trabalho movimenta, tem esse significado. Trabalho é vida. E se colocar a serviço da vida é o que nos dá força para continuar. O conhecimento
dessas ordens do amor, das leis sistêmicas. Isso vai ajudar o professor a contextualizar o sistema dos alunos e a respeitar o destino de cada um. Dentro da escola, o professor, com esse conhecimento, ele pode criar dinâmicas diferentes e mostrar para o seu aluno: olha, tem como fazer diferente. Olha, tá vendo? Quando eu olho, se essa criança não tiver acesso ao pai, quando eu olho para você, eu enxergo o seu pai. Ah, mas como? Nem eu conheço meu pai. Os seus olhos é o como da sua mãe? Não. Então, talvez seja igual a do seu pai. É você trazer a presença desse pai para essa criança em características dela. É você fazer a criança imaginar o pai ali. Porque nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. Se a gente não equilibra essa energia, a gente não fica inteiro na vida. A gente não consegue estar na vida por inteiro e não consegue acessar nem mesmo o conhecimento. Precisa de permissões. Desenvolver uma postura amorosa no professor. Mas para isso, será que esses profissionais estão dispostos a olhar seus pontos cegos, a fazer as pazes com o seu sistema? É por isso que a constelação familiar, ela também traz isso, traz a autorresponsabilidade. Ela só vai até onde a pessoa permite, o indivíduo permite. Então é necessário engajar várias pessoas para mudar os paradigmas da educação. E não só da educação, os nossos paradigmas também. Cada um que está aqui, é porque tem uma conexão, quer mudar algo em si e está em busca. E hoje se faz necessário que todos nós nos coloquemos em busca de algo. A ordem é fundamental. O amor, ele traz uma equação matemática. Se, somente se eu te respeito, eu te amo. Se eu não te respeitar, eu não desenvolvo o amor por ti. Então isso é essencial. É você buscar isso. São leis naturais. Então eu preciso me colocar a serviço da vida. Eu preciso aprender a respeitar para amar. Então é a busca dessa ordem, desse amor. Eu fui dar uma palestra para os professores e eu coloquei: por que vocês não são reconhecidos? Porque muitas vezes você acaba entrando no lugar de um pai, de uma mãe, e como você, desde muito cedo, eu vejo os pais os professores sendo tratados como os tios, tia. Isso já traz um parentesco para essa relação. Ah, mas isso é tão carinhoso, é tão bonitinho, mas como? Isso traz um parentesco em que a criança vai confundir a relação. Você não é irmã da mãe nem do pai dessa criança. É se você se colocar no seu respeito. Busque uma forma mais carinhosa. Professora Sandroca, professora Lê, Pro, mas que você continue no seu papel para ter essa identificação. O trabalho pessoal é muito importante. Você trabalhar como o professor chegou até ali, as camadas acadêmicas, reconhecer seus limites como professor e dos seus alunos. Para a implementação da pedagogia sistêmica, é necessário que o professor faça as pazes com seu sistema familiar. Para desenvolver e fazendo essas pazes, se desenvolve o amor sano. O amor que se vê é resultado da ordem da reconciliação. Ele liberta todos para o coração, tal como somos. O amor que permite que cada um encontre seu lugar e possa se desenvolver
e possa desenvolver seu potencial na vida. É a respeito disso que estamos falando, desenvolver esse amor e sair do amor cego, do amor que quer salvar. A pedagogia sistêmica é a arte de acompanhar quem aprende. Essa é a minha professora Angélica, ela é mexicana, ela fez sociedade fez associação aqui no Brasil com a Faculdade Novare, e os meus professores vêm todos do México, e eu vejo a grandeza desse trabalho também. Graças a eles é que eu adquiri esse conhecimento e essa força de estar aqui diante de vocês. A minha gratidão a todos. Agradeço a permissão de estar aqui nesse evento, de estar passando esse conhecimento, de estar a serviço da vida. E eu posso dizer que eu estou tentando fazer o melhor e agradecer aos meus pais pela vida e a minha companheira de jornada. Não poderia deixar de agradecê-la, que também um dos fatores de eu estar aqui hoje é o apoio. E agradeço a todos. Muito obrigado.